Hoje a gente vai conversar, né? A gente está recebendo aqui a Daniela e a Rebeca. A Daniela, que é coordenadora da maternidade ali do Rio de Janeiro, e a Rebeca, que é enfermeira obstétrica lá também, onde elas vão falar um pouco a respeito da maternidade, de como que funciona. Então, queria agradecer vocês duas, né, por terem aceitado o convite. Eu vou me apresentar, vou deixar a Kátia se apresentar, ela já passa a palavra para vocês se apresentarem, né, e depois a gente já começa. Eu sou a Daniele Linhares, deixa eu para as pessoas poderem ver o nome de todo mundo. Sou a Daniele Linhares, sou psicóloga perinatal e faço parte, junto com a Kátia, do Instituto Eu na Gravidez, que é um instituto que a gente criou aqui em Viçosa, voltado para a promoção da saúde mental materna. Fica à vontade, Kátia, para se apresentar também. Boa noite, Daniela. Boa noite, Rebeca. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer a Daniela, a Rebeca e a Dani Linhares por esse momento, essa troca de experiência, tantas informações que vão ser abordadas aqui de grande importância. Eu sou a Kátia Cruz, sou psicóloga, junto com a Dani do Instituto Eu na Gravidez. Eu e a Dani estamos há 1 ano nessa caminhada, divulgando a psicologia perinatal, através de lives, rodas de conversa, grupo de estudos. E há algum tempo a gente já sentiu necessidade de conversar um pouco com vocês para saber mais detalhes da maternidade hoje. A gente sabe que está acontecendo bastante mudanças lá, e essas mudanças são interessantíssimas para o nosso trabalho. Fiquem à vontade para se apresentar. Vai lá, Dani. Vamos por ordem alfabética. Queria dar boa noite a todos. Agradecer o convite de vocês, né, para fazer essa live, que eu acho bacana também. Meu nome é Daniela, eu sou enfermeira, atuo atualmente, né, no Hospital São Sebastião, no setor da maternidade, mas já trabalho no hospital há mais de 9 anos, né, formei há 12 anos, e nesse último ano eu me encontrei na obstetrícia, assim, tenho gostado muito de atuar, é uma experiência que eu ainda não tinha tido, mas que eu estou gostando muito. Comecei agora uma pós-graduação, né, na área de obstetrícia, em Belo Horizonte, e sei que vai agregar muito no trabalho. E acho que é isso. Legal, obrigada, viu? Quem vai por essa área, né, realmente se apaixona. É muito apaixonante a gente trabalhar com a vida, né, com a felicidade mesmo, assim, que a gente vê das famílias, né, com a chegada dos bebês. Sim. Rebeca, pode se apresentar também, por favor. Boa noite a todos. Queria também agradecer, né, o convite da Kátia e da Dani, né? Já tem tempo que a gente está tentando marcar esse encontro, né? Ele é bem esperado. Então, eu queria realmente agradecer, é uma oportunidade muito grande, né? Da gente abordar esse assunto, né, para as mulheres de Viçosa saberem mais, né, de opções de cuidado, né? Então, isso eu acho que é um marco, assim, mais um dos marcos que a gente tem, né, para conhecer melhor quais são os direitos das mulheres, né, das gestantes, e quais são as opções que elas têm de cuidado, né? Eu sou Rebeca, né, sou Rebeca Menezes, sou enfermeira obstetra, eu formei pela Federal de Viçosa, né, graduei pela Federal de Viçosa, e logo em seguida vim para Belo Horizonte fazer a minha residência, né, minha especialização no Hospital Sofia Feldman, né. Fiquei os 2 anos da residência, mais 1 ano enquanto enfermeira obstetra no Sofia Feldman. Depois atuei em outro hospital particular aqui em Belo Horizonte. E logo em seguida fiquei 1 ano na maternidade, né, enquanto enfermeira assistencial em Viçosa, né, conhecendo um pouco desse cenário que é a obstetrícia em Viçosa. E logo em seguida, né, em setembro de 2020, eu comecei os atendimentos particulares, né, que hoje é o que eu atuo, né, preferencialmente, que são esse acompanhamento em domicílio, né, pré-natal, acompanhamento do trabalho de parto, né, acompanhamento do pós-parto. Então, é esse o trabalho hoje que eu venho atuando, e desde setembro do ano passado, como consultora do hospital,
São Sebastião, né, auxiliando nessas mudanças em relação à obstetrícia, né, para a gente ter ganhos aí para as mulheres. Muito obrigada, Rebeca. Então, sejam bem-vindas. Bom, então vamos lá, né? Começando, qual que é a estrutura hoje, né, da maternidade Alice Loureiro? Bom, a gente conta hoje, né, com a maternidade SUS, né, que é o nosso maior quantitativo de leitos hoje. A gente conta com 13 leitos para atendimento de alojamento conjunto, né, que é o alojamento destinado, é o leito destinado à gestante e após o parto, né, ela encontra o puérpera e o recém-nascido. E atualmente, né, a gente conta também com acomodação para o acompanhante. Ele pode estar, a gestante ela tem direito, né, um acompanhante em período integral, todo o período que ela tiver internada, né, seja para algum cuidado clínico que acontece, né, um descontrole pressórico, às vezes a pressão é elevada, o diabetes alterado, né, ela pode ser internada, ou também para o trabalho de parto. Em todos esses momentos, ela tem direito ao acompanhante. E a gente fornece acomodação para ele também. A gente tem também a sala de parto, que é onde a paciente ela vivencia o trabalho de parto normal. Para gestantes de convênios ou particulares, tem os apartamentos, que ficam localizados em outro setor, né, que também são destinados a qualquer tipo de internação particular ou de convênios. E a mais recente, né, novidade, é a suíte de parto, né, que ela fica localizada dentro do setor de apartamentos, que é um leito de PPP, que é pré-parto, parto e pós-parto. Né? Ela pode vivenciar todo o trabalho de parto normal, de baixo risco, na suíte de parto, que também é uma opção à sala de parto, né? Quer acrescentar alguma coisa, Rebeca? A gente também tem o bloco cirúrgico, né, para qualquer emergência, né, então a estrutura do hospital, né, quando a mulher ela chega na maternidade, né, para ser atendida, seja ela pelo SUS ou pelo particular, né, tem a sala de exame, né, que faz o acolhimento, o atendimento, o primeiro atendimento, né, e aí ela é destinada, dependendo de qual que é o convênio, né, se é o SUS ou o particular, para qual setor ela vai ficar durante toda a internação, né? E é igual a Dani falou, né? Tem a sala de parto, mas também tem o bloco cirúrgico, né? Que não é apenas para o parto cirúrgico, né? Que é a cesárea, né? Mas tem também a questão da analgesia. Certo. Bom, e quais os serviços realizados? Como atua a equipe de trabalho da maternidade hoje, Rebeca? Então, a equipe ela é composta, né, pelos médicos obstetras e residentes, né, médicos residentes, a ginecologia e obstetrícia, né, e também composto pela enfermagem, né. E aí o atendimento é feito por essa equipe. Eu acho que a Dani, que está lá já há um ano, né, como coordenadora, ela vai saber explicar melhor a questão da divisão, número de funcionários, né, que atuam dentro de cada espaço, né? Desde a sala de exame, a questão do alojamento conjunto, sala de parto, né? Que faz toda essa assistência integral e até mesmo os apoios que a gente tem. A gente conta hoje com uma equipe, a gente pode dizer que a gente conta com uma equipe multi, né? Porque a gente não tem só o médico e o enfermeiro, né? Mas falando dessa equipe, tem o médico obstetra, né? Plantonista, 24 horas por dia, e ele atua junto com o residente, igual a Rebeca falou. Eu atuo hoje, eu sou enfermeira diarista, atuo junto com a Rebeca. A gente conta hoje, né, assim, começando hoje, com mais 2 enfermeiras obstetras em regime de 12/36, né, e que veio para somar, né, na nossa equipe, que eu acho que vai ser um grande diferencial. A gente tem a equipe técnica de enfermagem, a gente tem um funcionário, são 4 funcionários, né, em cada plantão, então a gente tem um que fica na sala de exames, que é o primeiro atendimento da gestante, é feito lá. Ela vai passar a ser avaliada pelo médico e vai ser atendida, além pelo médico, por um profissional de enfermagem. Se ela precisar ficar em observação, por exemplo, ou precisar fazer um exame, antes de internar,
ela fica em observação também na maternidade. A gestante que interna, né? A gente tem também uma técnica que vai fazer os cuidados diretamente com ela, seja ela gestante ou puérpera. A gente tem uma técnica destinada a cuidados com recém-nascido, né? Toda a parte de amamentação, cuidados com bebê, banho. E a gente tem também uma técnica de enfermagem que fica exclusivamente na sala de parto, né? Que ela atua durante o trabalho de parto. A gente tem também no setor dos apartamentos uma técnica que ela fica responsável pelo leito de PPP, né, pela suíte de parto. Na ausência de pacientes, ela presta atendimentos também a pacientes obstétricos, né, de uma forma geral. E a gente tem também uma funcionária que é também a parte mais recente, né, assim, a gente pode citar como melhoria recente, uma técnica que faz os cuidados exclusivos, né, ela fica somente para isso, para cuidados com recém-nascidos no setor dos apartamentos também. Porque a ideia que a gente tem hoje é uniformizar o nosso serviço, prestar a mesma assistência, né, de forma mais, com mais qualidade possível, tanto no SUS quanto no particular, né? Então, o mesmo atendimento que ela recebe no SUS, ela recebe no particular sem nenhum tipo de discriminação, né? Que é o ideal. E a gente tem os setores de apoio, né? Que eu acho que fazem toda a diferença também, que é o banco de leite, que eu falo que é meu primeiro aliado ali, porque as técnicas, né, são técnicas de enfermagem, tem uma nutricionista responsável, porque a gente presta auxílio à mãe à amamentação, mas elas têm ainda, sabe, elas têm um dom especial, porque quando a gente não consegue, a gente pode chamar elas que elas conseguem, sabe, elas dão muito suporte, e a gente tem também assistência social e o setor de psicologia, que também prestam auxílio para a gente, né, que é um momento difícil, né, e a gente tem mães carentes que também precisam de atenções maiores do que outras, então a assistência social ela vem nesse sentido. É um momento que, para muitos, desafiador, né, eu passei por esse período de puerpério, não é fácil, né, a gestação em si já te dá um pânico, né, porque a gente passa mil coisas na cabeça da gente. Então, o setor de psicologia ajuda muito a gente, dá um suporte grande. E a gente tem também, né, a equipe do centro cirúrgico, né, que quando a gente precisa da realização da cesárea, de qualquer procedimento, ajuda a gente, e a UTI neonatal, né, que algum bebê prematuro ou que precisa de cuidados. Mas cuidados intensivos, né, eles são encaminhados para lá, então são parceiros nossos também. É interessante você falando, assim, né, a respeito da equipe, a gente já vai pensando em todos os tipos de serviços que são oferecidos. Em geral, realmente, né, como você falou no início, quando a gente pensa em relação a uma maternidade, a uma assistência que é oferecida, já vem ali a figura, o médico e equipe de enfermagem, né? E a gente percebe que, né, na maternidade existe todo um suporte para a mulher, pelo que eu estou entendendo, desde antes do parto, né, até depois também. O banco de leite que você citou, por exemplo, né, é um que eu acho sensacional. Tem muitas cidades que não têm esse tipo de serviço, né? E lá as mulheres encontram esse apoio para a amamentação. A gente fez no ano passado uma semana de amamentação, né, Kátia? Semana de incentivo à amamentação e tal. E aí a gente percebe assim, o quanto que é importante as mulheres receberem esse tipo de apoio, né? O apoio psicológico nem se fala. Nós que somos psicólogas aqui, a gente, né, achou sensacional quando a gente soube que tem lá, né, a Elisa, se eu não me engano, responsável por essa parte, né, para dar esse suporte, porque realmente o período de gestação é um período onde já é esperado, né, que haja um aumento de ansiedade, estresse, então essas mulheres precisam do apoio para além do físico, né, esse suporte emocional também é importante. Mas aí você já começou a trazer, então, um pouco a respeito, né, dos serviços que são realizados na maternidade. Conta um pouquinho mais, Rebeca também, se quiser contribuir, falar um pouco sobre os serviços que são oferecidos lá, em que momento que a mulher pode procurar, conta pra gente. Então, posso falar, né? Pode. Você ia começar a falar. A gente tem a questão do serviço, né? Vou falar também a questão da rede de apoio dos serviços externos que a gente tem, né? A gente tem hoje a integração das doulas, né? A possibilidade delas entrarem, né? O município de Viçosa, ele tem uma lei municipal que permite a entrada das doulas.
Só que, enquanto instituição, a gente tem que organizar, principalmente porque a gente ainda vive em meio a uma pandemia, né? Ela não acabou, né? Então, para a gente conseguir organizar essa entrada desse serviço de apoio às mulheres em trabalho de parto, né? É interessante a gente ter esse cadastro, né? Então, todas as doulas, tanto do município quanto dos municípios vizinhos, né? A gente tentou fazer uma busca e anunciou que elas são bem-vindas, todas são bem-vindas, né? Tanto para as mulheres que estão no SUS, quanto para as mulheres que estão no convênio particular, né? Só que é interessante que elas façam um cadastro para a gente ter essa organização, já que a mulher ela tem o direito a um acompanhante, né? Também protegido por lei, né? E aí, por a gente estar nesse contexto de diminuir o fluxo de pessoas no hospital, então, para não entrar várias pessoas, é interessante ter esse cadastro, né? E aí também outro serviço da questão da assistência, né, é a questão da enfermagem obstétrica, né, que as meninas que estão começando agora, elas estão destinadas para acompanhar esse processo, principalmente de trabalho de parto, né, em sala de parto e a suíte de parto, né. Então, elas estão focadas no processo de parto em si, mas sem deixar de lado toda a assistência que é da gestação, né, do processo de indução, se necessário, né? Então, tem todo esse apoio aí também lá na maternidade, né? Tanto do SUS quanto do particular, né? Então, tudo isso a gente já tem agregado aí a esse serviço, né, com assistência. Rebeca, eu tô te ouvindo, assim, só com ruído na sua voz, eu ouvi bem, mas tem algumas pessoas dizendo que o áudio está ruim. Então, mas tem gente falando a respeito, então, da questão das doulas, né, de ter a presença, a possibilidade das doulas entrarem aqui em SOS, a gente tem essa particularidade, né, de ter a lei que permite, né, que as doulas entrem. Eu estou escutando um pequeno ruído, eu vou silenciar o microfone de vocês. Deixa eu só ver se é isso. Acho isso. Silenciei. Bom, então a gente tem essa questão das doulas, você falou também da equipe, né, de enfermagem obstétrica. Em relação ao banco de leite, como que funciona, Daniela? Se você puder falar para a gente um pouquinho. Tá. O banco de leite, atualmente, ele não é destinado apenas para mães, né, que estão internadas no hospital, né? Ele atende também o público de uma forma geral, né? Então, principalmente porque o atendimento, ele vai, né, a amamentação, ele não é só assim, logo após o parto, amamentei e acabou, né? Vai muito além disso, né? A mãe ela tem o período de apojadura, né, que é a descida do leite, então ela vai precisar de muito auxílio nesse período também, que pode ser muito desafiador, que geralmente é no período que as mães mais desistem da amamentação, né, porque realmente é difícil, ela está vivenciando o pós-parto, que também não é fácil, uma rotina nova, né, uma vida para você criar, né, para você cuidar. Então, eles auxiliam muito também nesse período. Então, as mães, por exemplo, que têm desejo de doar o leite, elas fazem a coleta, elas vão ao domicílio, né? E as mães que estão internadas, elas fazem o atendimento beira-leito, né? Então, elas acolhem a mãe, estão com qualquer tipo de dificuldade, né? Independente da dificuldade apresentada. A gente auxilia também, nós da equipe da enfermagem, e a orientação mesmo de como colocar no peito, a pega correta, a importância da amamentação, a importância da não utilização de bicos artificiais, né, que é a chupeta, a mamadeira. Então, de uma forma geral, né, eles são os parceiros mais atuantes junto da gente na maternidade e no cuidado com as mães. Legal. Então, assim, né, para as mulheres também que já estão em casa, né, e estão ali com dificuldade, elas podem ir lá procurar o banco de leite. Em relação ao serviço de psicologia, é assim também? Como que funciona? A maior demanda hoje nossa é mais voltada para pacientes internadas, né? Até porque a gente tem um número limitado de profissionais de psicologia, né? Hoje a gente só tem 2, né? E elas não atendem só na maternidade, elas atendem em outros setores, né? Mas
Então, assim, geralmente, na nossa avaliação da enfermagem ou na própria avaliação médica, a gente consegue identificar a necessidade de um atendimento psicológico. Então, a gente faz a solicitação através de um parecer e solicita a presença do psicólogo, né, que é a Elisa, ela é parceira nossa, e ela acompanha essa paciente durante a internação. Em alguns casos, quando é necessário o acompanhamento fora, a gente faz a contrarreferência, né, encaminha, a gente faz contato com os PSFs ou com a cidade, né, para que essa paciente ela continue o atendimento depois, se for necessário. Daniela, e esses atendimentos psicológicos, eles são bem aceitos pelas gestantes? Geralmente sim, né, porque é uma pessoa diferente, né, eu estou ali para fazer uma avaliação, a gente faz uma escuta, né, eu tento ouvir, né, assim, porque às vezes a queixa, ela vai além da queixa física, né, a gente tem muita queixa, a queixa psicológica mesmo, é um momento difícil. Então a gente ouve, mas assim, eu estou ali orientando, eu estou fazendo exame físico, eu estou olhando sinais vitais, o médico também. Então, às vezes, o profissional da psicologia, ele vai ter um olhar diferente, né? Ele vai ter uma abordagem diferente, porque é diferente, né? Assim, tem um jeito, né? Um toque. Vocês, né, como psicólogas, eu sei que vocês têm esse dom mesmo, assim. Então, a receptividade, geralmente, ela é melhor mesmo, né? E a gente não... Eu, pelo menos, nunca vivenciei esse período que eu tô lá de recusa, de acompanhamento, né, por parte de nenhuma paciente. Bom, só assim, em relação aos serviços também, né, eu estava pensando a respeito a mulher que ela está ali ainda no período gestacional e às vezes ela tem dúvida. Deixa eu reformular minha pergunta. É porque assim, tudo que vocês estão falando aí é muito de uma necessidade de preparação, muitas vezes, dessa mulher para a maternidade, né? Muito se fala em instinto materno, né? Instinto materno não existe. É aprendizado, né? Assim como também o amor materno, né? Ele às vezes não acontece ali de repente, como muita gente imagina, para todas as mulheres, né? Para algumas mulheres, essa questão, né, do vínculo materno, do amor materno, ele vai sendo construído na medida em que ela vai realizando os cuidados e tudo mais. Então, tanto antes, né, do parto quanto depois também, a mulher ela pode, às vezes, vivenciar alguns conflitos e também ter muitas dúvidas, né? Como que é o parto, por exemplo, o que acontece, como que eu vou ser recebida, o que vai ser feito comigo durante o parto, ou depois também, como que eu vou saber se meu bebê está normal, né? As mulheres ficam muito preocupadas. Nesse tipo de orientação é realizada? Porque, assim, né, eu já vi algumas coisas a respeito, mas vocês hoje conseguem, não sei, formar grupos, alguma coisa assim, para fazer essas orientações? Você quer falar, Rebeca? Hoje a gente tem Não sei se meu áudio agora ficou bom, se está dando para me ouvir. Hoje a gente tem o Promag, né? Então, a gente já tinha o Promag antes, que ele era esse apoio, né? Um programa multidisciplinar, né? De atenção à gestante e à família, é isso que significa o nome Promag, né? E ele já existia há muito tempo, não com esse nome, né? Mas como uma forma de poder auxiliar as mulheres, né? De início, ele surgiu como apoio às mulheres que estavam com seus bebês internados na UTI neonatal, né? Então, ajudava naquele cuidado ali, como que elas vão vivenciar a maternidade, né, dentro dessa construção, né, que a Dani falou, né, que é a maternidade, a paternidade, né. E aí, ao longo do tempo, viu a necessidade de fazer isso antes do parto, né? Então, com as gestantes, mostrando para elas esse ambiente, mostrando quem são os profissionais, né? Mostrando o que de sugestão, o que pode levar para a maternidade, né? O que a gente orienta de documento, né? De roupinha para o neném, de roupa para a mulher, né? E fazendo a orientação principalmente a respeito do que é o processo de nascimento, né? Principalmente incentivando o parto vaginal, né? Que é o parto fisiológico, que tem diversos benefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê, né? Então, o Promag, ele tem essa ideia, né, de poder auxiliar
nesse entendimento, diminuindo esses temores, né, diminuindo esses medos, esses receios de que vou para um hospital, muita gente não gosta de hospital, né, o que eu vou fazer lá, com quem que eu vou encontrar, por onde que eu vou, né, eu não sei andar dentro do hospital, né, quais que são os ambientes, né, então ele surge como essa oportunidade de aproximar, né, as gestantes do serviço, né, que é ofertado ali na instituição. E aí, por conta do Covid, ele esteve parado, né, por um bom tempo, né, nesse tempo desde 2020, né, tem um tempinho aí, e a gente voltou agora com ele presencial, né, Dani? Foi o primeiro grupo no final de março, né, que a gente fez, que foi muito bom. A gente limitou o número de casais e definiu também uma idade gestacional, né, mais próxima ali ao termo gestacional, né, para poder a gente conseguir abordar principalmente essas mulheres, né, para trazer essa proximidade mesmo, né. E aí a Dani pode contar um pouquinho como que foi esse grupo, né. A gente retomou, né, esse primeiro evento, ele foi até, digamos assim, um teste, né, não sei se posso usar essa palavra, que o programa já existe há muito tempo, mas a gente tentou tomar o máximo de cuidado com o retorno disso, porque a gestante ainda é o grupo de risco do Covid, né, por mais que a gente não vive uma pandemia, né, a gente vive uma endemia, mas todo cuidado é pouco, né, a gente está inserindo a gestante e o acompanhante dela dentro do hospital, né. Então, a gente fez o encontro, inicialmente ele acontece no auditório do hospital, então a gente apresenta tudo para a gestante, esclarece o que a gente vai fazer com ela, o que acontece com o bebê, né, o papel do pai, o papel do acompanhante, que é fundamental, né, assim, fica tudo muito centrado em volta da gestante, né, mas o acompanhante ele tem um papel fundamental, e a gente coloca essas informações para eles, e a gente teve um retorno muito bom, né, de todos os participantes. Então, a gente vai continuar, né, em abril agora a gente vai divulgar uma nova data, vou pedir para todo mundo seguir, né, a nossa página lá no Promag, né, vou fazer uma divulgação aqui, aproveitar o espaço, a gente vai fazer agora em abril, a gente vai retomar mensalmente, do mês passado a gente fez com 5 casais, mas já tivemos uma abertura, vamos poder colocar para 7 casais, e se Deus quiser isso vai só crescendo. Tá? Vai ter algumas novidades, a gente conseguiu parceria para ajudar a gente e tenho certeza que vai ser sucesso também. Ótimo. É tão bom ouvir todo esse trabalho que a maternidade tem oferecido, né, para o público de gestante, para os casais, para a família. E para quem é a maternidade? Né? Por exemplo, qualquer gestante que chegar lá, ela vai ter toda essa equipe preparada para atendê-la? Ela vai, né, assim, seja a queixa dela qual for, né, a gente está ali para poder atender ela, mesmo ela internando ou ela não internando, né, e além disso, a gente tem uma procura individual, né, como a gente está retomando com o Promag, né, a gente tem uma procura assim, o que eu preciso levar para o hospital, eu posso conhecer o hospital, aí como que funciona um parto normal, a gente tem uma demanda, né, por essa procura frequente, né, as pessoas vão no hospital e perguntam, né, tem essa demanda espontânea, a gestante ela vai porque ou ela passou no pré-natal e precisou ser encaminhada, ou ela passou no médico da cidade dela, e ela precisa ser encaminhada, precisa de um atendimento médico, precisa de exames complementares, né? Então, a gente, no hospital, é a continuidade do atendimento da gestante, né? É o complemento, né? E seja ela para o parto, né? Ou para qualquer condição clínica, qualquer tratamento que precise de uma demanda a nível hospitalar. Né? Então, a gente está ali para poder atender, às vezes, não só para um atendimento, uma queixa clínica, né? Mas, assim, para dúvidas, tanto ela quanto a acompanhante. Às vezes é um pai que procura porque quer saber, quer informação. Então a gente está ali, né? E eu esqueci de mencionar uma pessoa que faz parte da equipe, que é meu braço direito lá também, que é a minha secretária, né? A Patrícia. Não posso deixar de falar dela, porque está do meu lado ali, né, Rebeca? Verdade. Ela é suporte nosso, assim, ela é meu pau para toda a obra. Não, me ajuda demais também, assim. E também ela está ali na linha de frente com a gente para atendimento a essa gestante também. Sim. Então, mesmo se ela sendo uma gestante particular ou do SUS, ela vai ter o mesmo atendimento. Mesmo atendimento.
Excelente. E é interessante, assim, né, você falar a respeito desses grupos, eu percebo a importância deles, né, a Kátia e eu, nós temos o Eu na Gravidez, onde a gente oferece pré-natal psicológico, e, assim, é um espaço onde a gente trabalha muito mais as questões psicológicas mesmo relacionadas à vivência da gestação, do pós-parto, né, as expectativas, os medos das mulheres, mas a gente vê que muitas dessas ansiedades, muitos desses medos, eles são gerados por uma necessidade de ter mais informação a respeito do que elas estão vivenciando, do que elas vão vivenciar, né? Então, ter essas orientações, principalmente a respeito de fisiologia, é fundamental. Pode falar, Rebeca. E é engraçado, né, porque a gente vê, você fala assim, elas sentem esse anseio, né, essa necessidade de ter mais informação, e hoje a gente vive num contexto que tem diversas informações, né, só que a quantidade de informação às vezes confunde muitas mulheres, que cria esses medos, cria essas angústias, né, que aí vai gerando essas demandas psicológicas, né. Então eu penso assim, quando eu converso com os casais, né, quando a gente direciona quais são as informações relevantes para o contexto de cada família, né, eu acho que fica muito mais tranquilo vivenciar esse processo, né, porque a gente aproxima essa realidade, né. Então, eu acho que é isso, né, direcionar essas informações, porque a gente tem realmente diversas informações disponíveis nas redes sociais, no Google, né. Então, quando a gente escuta o que é um trabalho de parto, como a pessoa ela vai ser acolhida, como ela vai ser assistida por um profissional que vai estar na realidade dela, que vai estar no contexto, eu acho que muda totalmente a visão, né, e a questão da noção de segurança, né, que é muito importante para o processo, ao meu ver. Exatamente. E assim, eu acredito muito também na importância desses encontros, no sentido delas se sentirem parte mesmo de algo, né? Formar laços ali com outras mulheres, com outras famílias. Às vezes nesses encontros, né, aquela que vai se tornar mãe pela primeira vez, tem oportunidade de trocar experiência com alguém que já teve, né, já passou pelo parto. Então essas trocas são assim inexplicáveis, né, do tanto que são importantes para esses casais, né? Não só para as mulheres, mas os pais também, né? A gente sempre tem que pensar que eles também vivenciam toda uma mudança na vida, na forma de ser no mundo, né? Em relação ao que eles esperam, como que vai ser a vida, né? O relacionamento, são tantas questões que precisam ser trabalhadas. E eu falo que hoje, né, a gente tem aí uma multiplicidade de possibilidades, como você falou, né? As informações estão aí, mas quando eles têm um lugar onde sabe que o que vai ser passado ali realmente é algo, uma informação de qualidade, uma informação bem orientada, de acordo com a realidade de cada um, que eles vão ser ouvidos antes de ser informados, né? Isso faz toda a diferença também. Então, é muito legal, muito bom. Até o acolhimento, né, Dani? O acolhimento, ele é fundamental, porque a gestante, o casal, a parturiente, ela já chega ali com muita ansiedade, cheia de dúvidas, com muito medo. Então, se tem uma equipe ali preparada para acolher essa gestante, esse casal, isso vai trazer um alívio muito grande e vai, com certeza, influenciar no processo de parto. Sim, verdade. Então, quando a Dani estava falando, né, a respeito da questão do que pode ser feito e tal, você mencionou, né, que tem gestante que procura querendo visitar a maternidade antes do parto. Então, elas podem visitar, tem que agendar, como é que funciona? A visita, ela está incluída no PROMAG, né? O PROMAG em si, ele inclui, além dessas orientações, uma visita à sala de parto, à suíte de parto, ao setor da maternidade, né? O que eu combinei com os casais, né, no dia que a gente teve o encontro, é porque no dia, né, tinha uma paciente em trabalho de parto, então para manter a privacidade dela, né, e a gente não permite a entrada de pessoas enquanto tem gestantes lá. A gente levou no setor até onde a gente poderia levar. O percurso que eles fazem dentro do hospital, aonde chega, até onde vai, né? Se precisar de cesárea, onde é o centro cirúrgico, né? Onde é o setor dos apartamentos, a maternidade. A gente mostrou todo o trajeto e aqueles pais que não puderam entrar dentro da sala de parto, mas tinham interesse, eu me comprometi a acompanhá-los em um outro momento, né? Até para a gente garantir a privacidade mesmo, né, da paciente.
mas assim, todo mundo entendeu, porque assim, isso vai além da nossa, não é algo que não tem como eu programar, né? Então, eu fiquei devendo, mas a gente já conseguiu organizar o encontro e tal, mas teve algumas pessoas que ficaram satisfeitas apenas em fazer o trajeto, né? Principalmente o pai. Eu acho que é a pessoa que fica mais, assim, digamos, perdida, né? Porque ele fica, às vezes, do lado de fora, porque está fazendo algum procedimento com a gestante, e ele fica ali esperando, né? Ou então alguém fala com ele assim, faltou alguma coisa que ficou no carro, volta e busca, mas voltar, gente, para onde, né? Tipo, onde que eu vou passar? Né? Então, isso também foi um momento importante também que eles relataram, sabe? E é muito bom, assim, ter essa possibilidade de ter hoje essa página do Instagram, né, que vocês criaram no Promag, justamente para informar esse tipo de coisa. Eu me lembro que eu não sabia, né, quando eu fui ter a minha primeira filha, eu não sabia que eu poderia ir lá na maternidade antes para conhecer. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, de quando me tiraram ali da primeira parte, né, que eu me levava para a sala de parto, que eu fiquei assim, com dor, né? Você tá ali na Partolândia, pensando, gente, para onde que esse povo tá me levando? O que vai acontecer comigo? Então, realmente faz muita diferença, assim, para diminuir a angústia mesmo, naquele momento onde a mulher precisa estar totalmente focada nela, né? No processo. Eu queria mostrar uma pergunta aqui, antes da Kátia fazer a próxima pergunta. Uma pessoa perguntou, aí, a Luana Guiar perguntou, existe assistência ao parto humanizado na maternidade? Eu posso responder, Dani? Eu nunca sei qual Dani. Eu estou chamando as duas de Dani, né? Mas eu sempre, quando uma mulher ela me pergunta, né, particularmente, se eu acompanho o parto humanizado, né, eu sempre devolvo a pergunta em relação ao que é humanizado para a pessoa, né? Porque as pessoas elas têm a ideia de humanização baseado no que a gente vê nas redes sociais de um parto dos sonhos, que talvez é um parto acompanhado por tal profissional, um parto em posição tal, um parto na banheira, um parto no banquinho, um parto de cócoras, enfim, né? E aí é interessante, antes de responder isso, eu vou responder, não estou enrolando não, mas a gente entender o que é a humanização. Porque a humanização, ela vai além do local de nascimento, ela vai além dos profissionais que estão acompanhando, né? Ela passa por uma linha de relação de ser humano, que é o respeito. Então, esse é o pilar central da humanização, né? Que é o fato de o profissional, quem está ali, desde a portaria, né, desde das meninas da limpeza, as meninas que servem a comida, né, os profissionais da enfermagem, médico, o pessoal do banco de leite, né, toda a equipe respeitar aquela família, respeitar a história daquela mulher, né, respeitar o contexto, respeitar os desejos, né. Então é apresentar a ela dentro dos valores dela, dentro da noção de família e quão importante para ela é o momento, né? Quais que são as possibilidades na qual ela será respeitada dentro desse contexto de internação, né? Então, quando sempre pergunta isso, né? Existe assistência a parto humanizado na maternidade? É essa questão do respeito. E sim, né? Nós somos seres humanos também, nós falhamos muitas vezes, né? Às vezes até mesmo uma escuta que a gente não fez em relação a um desejo que a mulher deixou de expressar ou a gente não entendeu, né, a questão da comunicação, né? Então a gente tem falhas também, mas o que a gente está fazendo e essas melhorias, né, que a gente está propondo em relação ao Promag, em relação à suíte, em relação a recursos para vivenciar o processo, né, em relação a diminuir esse medo, né, do desconhecido, é para isso, para que a gente conheça quem são essas mulheres, conheça quem são essas famílias, essa história, e a gente consiga humanizar ainda mais, né, porque a gente consiga respeitar ainda mais. Porque se a assistência, de forma geral, independente se é assistência ao parto ou não, né, a assistência na saúde, se ela não tiver essa relação de respeito com o outro, ela deixa de fazer sentido, né? Então, é isso, a gente tem a assistência ao parto humanizado, né, que é essa questão baseada no respeito, né? Agora, se a ideia do parto humanizado
que a Luana, né, colocou aí pra gente, se tem, por exemplo, banqueta, tem banqueta, né, a gente tem a piscina, né, que é a banheira, a gente tem o chuveiro para método de alívio de dor, né, agora hoje a gente tem as enfermeiras obstetras, né, nessa carga horária de 12 por 36, né, então tudo isso são recursos que agregam dentro desse contexto de assistência a esse parto respeitoso. Rebeca, foi muito importante você sinalizar essa questão do parto humanizado, porque existe muita dúvida em relação a isso, né? A gente vê que tem crescido, assim, o desejo das mulheres pelo parto vaginal, né? E muitas vezes elas acabam desistindo por medo, por achar que não vão ter um acolhimento adequado. Tem a questão da dor, que é vivenciada desde o início que a mulher descobre a gravidez, né? Ela já começa a pensar no parto, né? Sempre vem esses questionamentos, como que vai ser, né? E aí elas escutam os mais variados comentários, né, sobre o parto, né? Um que a gente sabe que é muito ser doida, você vai fazer parto normal? Não é normal, é anormal. E aí a mulher, aquele desejo do início, né, de ser a protagonista do parto, ela vai perdendo aquilo pelo meio. Exatamente. Né? E aí hoje se escuta falar muito em parto humanizado, mas existe muita dúvida em torno disso. Então é muito importante esclarecer. Quando se fala humanizado, pode passar assim várias ideias pela cabeça das pessoas, né? Humanizado, mas humanizado como? Eu não vou ter dor nenhuma, né? Meu parto vai ser aquela divino, tudo vai dar certo. E a gente sabe que existe, claro que existe dor, não se pode negar isso, né? Mas o que a gente está trazendo, que é muito importante, é a questão da humanização nesse sentido, né? De acolher essa mulher na dor, no medo, nas angústias, na ansiedade, ajudando com informações para que ela se sinta segura, né? E realmente consiga ser a protagonista daquele momento. Exatamente. Tem uma parte até mesmo no documento da Rede Cegonha, né, que é o que rege a maternidade do SUS, né, que fala que os profissionais, eles saem da frente, né, dessa linha de frente, né, e deixam a mulher ela ser a protagonista, né, para que ela exerça o seu papel de direito durante esse processo, né, porque se a gente for ver dentro do processo fisiológico, a gente só observa, né, para ver se tem algum sinal de alerta que a gente precise agir, né, não havendo sinal de alerta, é deixar com que o corpo da mulher ela faça o seu papel, né? A gente ter esse olhar atento, né, para permitir isso. E aí quando você traz, Kátia, essa questão do medo, né, existe uma linha antropológica que fala a questão da tríade, né, que aumenta a dor do trabalho de parto, né, que é o medo, a tensão e a dor, né, e quando a mulher ela sente medo, ela tensiona mais musculaturas que talvez não seriam requisitadas no processo, e aí aumenta essa percepção dolorosa, né, então às vezes uma dor que, segundo o limiar de cada mulher, que é individual, né, para ela seria tranquilo, né, acaba sendo potencializada por essa sensação, né. Então, ter essa sensação de segurança com um acolhimento, com respeito, com essa questão da humanização, né, vamos dizer assim, é muito importante, né? Eu acho que é o trabalho principal que a gente tem que ter para que a gente consiga apoiar todas as mulheres que querem ter essa via de nascimento. Muito bom. E a parturiente que ela já vem sendo acompanhada por uma equipe, por exemplo, por uma doula, por uma fisioterapeuta, psicóloga, ela pode ser acompanhada por essa mesma equipe dentro da maternidade, ou a partir do momento que ela adentra a maternidade, ela só pode ser acompanhada pela equipe da maternidade? Como é que funciona isso? Então, a gente tem essa questão da organização, né, por conta de ser uma instituição, né, desses profissionais externos, e hoje é permitido a entrada da doula, né, no hospital. Então a mulher que tem esse acompanhamento na gestação com a doula, é permitido que ela entre. Agora outros profissionais, né, como o fisioterapeuta,
ainda a gente não tenha essa liberação, né, ou psicólogo, né, a gente não tem essa liberação. Mas hoje pode entrar 3 profissionais externos, né, que é a doula, o enfermeiro obstetra, né, particular, e o fotógrafo, que também pode acompanhar o processo, né, ele não atua na assistência, mas ele registra todo esse momento que é importante para a família. E aí os outros profissionais, como fisioterapeuta pélvico, psicólogo, a gente ainda está nessa construção para conseguir ganhar mais espaço. Entendo. É interessante, assim, que tudo é realmente uma construção, né? Aos poucos, quando o sistema, vamos dizer assim, vai amadurecendo, né? Novas formas de pensar vão sendo desenvolvidas, isso vai se tornando cada vez mais natural. Eu lembro, por exemplo, da época, né, que não existia a lei da doula, que existiam algumas dificuldades, né? Às vezes para um médico tudo bem, para o outro não, né? Então, quando isso que é algo que vai crescendo, vai se tornando uma política mesmo, né? Realmente aí as coisas vão acontecendo, as pessoas vão se adaptando, vão entendendo que é necessário, que é importante, né? Sim. Até a Kátia citou aí sobre o psicólogo, né? Hoje o psicólogo perinatal é muito mais comum que acompanhe alguns partos, especialmente em casos mais específicos, assim, né? Onde a gente tem uma paciente que necessita realmente desse apoio, mas, né, não é em todas as maternidades ainda, é tudo como você falou, uma construção, né? A gente vai conquistando cada vez mais. Eu acho que Viçosa, ao meu ver, assim, já evoluiu tanto, gente, que eu nem, em tão pouco tempo, né, que dá uma felicidade de ver, de poder acompanhar isso. Vou te um comentário aí. Maravilhoso. A Luana comentou. Maravilhoso. Eu falo exatamente do protagonismo da mãe durante o parto. Plano de parto respeitado, uma assistência médica que incentive esse protagonismo e não esmoreça a capacidade dessa mãe. Bom, então, né, já foi explicado mais ou menos um pouco a respeito desse acesso das doulas à maternidade, né? Então, existe, você falou lá sobre a questão de haver a necessidade de fazer um cadastro antes, né? Você quer falar mais um pouquinho a respeito e depois a gente passa a próxima pergunta para a Dani? Porque a hora que você falou era a hora que o áudio estava ruim. Se você puder repetir, por favor, Rebeca. Tá, joia. Em questão de organização, né, que eu tinha falado, né, enquanto instituição, porque por a gente estar nessa limitação de número de pessoas, né, ainda no contexto de Covid, né, então, para a gente se organizar, quem são as pessoas que vão acompanhar essa mulher, né? A gente pede que todas as doulas elas realizem um cadastro, né? Então, elas enviem para o e-mail da maternidade os documentos necessários, né? É uma formalização, né? A gente não está criando barreiras, impedindo ninguém, é só para a gente conseguir organizar e saber quem são aquelas doulas do município, né? Para a gente também abrir as portas para elas, né? E facilitar esse acesso, né? Então a gente pede para que todas as doulas realizem o cadastro, entrar em contato com o e-mail, né? Ou então ali no Instagram do Promag mesmo, para a gente conseguir só organizar como que vai ser esse processo. Bom, vocês já falaram bastante aí sobre muitas informações importantes que as gestantes precisam saber. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre os direitos gerais das gestantes e o que elas precisam saber. Eu acho que o direito mais importante que a gente tem hoje, né, é o direito ao acompanhante, né, e não precisa ser necessariamente o marido, pode ser o acompanhante de livre escolha dela, né, a pessoa com quem ela se sentir confortável, com quem ela se sentir segura. Porque o acompanhante, ele é o porto seguro dela. É a pessoa que ela conhece, que ela tem confiança, né? Então, é o porto seguro na tempestade, né? Porque quem somos nós, né? Nós somos profissionais ali. A gente tem o direito à doula, né? Que eu acho também uma coisa que a gente veio acrescentar, né? Que também é uma pessoa de confiança da gestante, também vai ser um ponto de segurança para ela. Então, eu acho que é importante, né? Uma coisa muito importante também, que ao meu ver, é a informação, né? Ter acesso à informação, né?
a gente, igual a Rebeca falou, a gente está hoje com uma facilidade enorme de acesso a informações, né? Hoje o celular, ele acessa qualquer coisa, né? Eu só acho que, que a gestante ela tem que ter o cuidado de procurar informações verdadeiras, né? De fontes confiáveis, né? A ideia do Promag, né, de ter uma página na internet hoje do Promag, do hospital, é justamente isso, é ter uma fonte de informações seguras, né, que dê segurança para a gestante. Né? Então, assim, ao meu ponto de vista, esses são os três principais, sabe, assim, que a gestante ela tem hoje, né? E ela ter liberdade e autonomia para a escolha dela também. Por exemplo, a via de parto, né? A gente defende muito o parto vaginal porque, igual a Rebeca falou, é um processo fisiológico, né? Então, assim, a gente... o nosso país hoje, né, de uma forma geral, é um país muito cesarista, né? Por cultura, né? Por ser mais prático e tudo mais, mas a gente vem nessa defesa, né, em relação ao parto normal. Então, ela ter acesso à informação é importante para que muitos mitos acerca disso sejam abolidos, né? Por exemplo, a minha mãe teve um parto cesárea, então eu não tenho como ter um parto normal, porque eu já ouvi isso, é de família, né? Se ela não, minha mãe não teve passagem, eu também não vou ter. Ou se a minha irmã não teve, eu também não vou conseguir, né? Então, assim, o acesso à informação ele é importante nesse sentido, né? De ela ter acesso à informação durante a gestação toda, né? Ela se preparar para esse momento, se preparar para a amamentação, que é desafiador, mas é algo extremamente recompensador, né? Eu passei por essa experiência, não foi fácil, não foi um mar de rosas, né? A gente vê muitas informações nesse sentido, de que a gestação é algo maravilhoso, o parto é maravilhoso, o pós-parto também é maravilhoso, mas a gente tem diversos desafios a serem enfrentados, né? Ela tem que, eu acho que também é algo importante, é ela definir a rede de apoio dela, né? Que é algo importantíssimo, né? A primeira pessoa que eu acho mais importante é o companheiro, né? Que vai estar com ela, mas a família, amigos, a pessoa que chega ali e se propõe eu vou preparar um lanchinho para você, eu trouxe um lanchinho para você, vou para fazer uma comida, vou lavar uma louça, vou colocar uma roupinha no varal, vou cuidar do seu bebê, você descansa um pouquinho, né? Então, são coisas importantes também, que eu acho importante dela se preparar ainda na gestação. Não sei se a Rebeca quer acrescentar mais alguma coisa. Acho que ela comentou aqui que não está nos ouvindo. Não sei o que aconteceu aí. Vai sair e entrar novamente. Dani, vou te chamar de Dani também. Você falou que a gestante ela tem direito ao acompanhante. E esse acompanhante pode ser qualquer pessoa, né? Sim. Esse acompanhante poderia ser um profissional, por exemplo, um psicólogo perinatal? Sim, se ela desejar que seja, é o total direito dela. Ótimo. A gente não tem nenhuma restrição, né? Porque a gente tem famílias hoje de todos os tipos, né? A gente não tem só a família tradicional, a mulher e o marido. Então, a gente tem contextos familiares diversos. Então, por isso que é importante ela saber que o acompanhante é da escolha dela. E não precisa ser necessariamente só uma pessoa, né? Porque, assim, o acompanhante tem os períodos de troca, né? Então, às vezes, ela tem mais de uma pessoa para estar ali dando suporte, né? Porque ficar também no hospital como acompanhante também é algo desafiador, né? Então, se a pessoa às vezes ela precisa descansar, né? Se recuperar de uma forma, de uma certa forma, então é permitido também. O acompanhante ele não precisa entrar e ficar ali 3 a 4 dias com ela ou durante o período da internação que ela precisar, né? A gente tem essa liberdade, essa questão também de poder trocar. Já acontece do acompanhante não conseguir ficar na área hospitalar, dentro do hospital. Para algumas pessoas é demais. Então, precisar trocar. Né? Então, também tem essa flexibilidade. Né? Muito bom. Bom, acho que nós não temos mais perguntas aqui. Rebeca, você quer adicionar alguma coisa ao que a Dani trouxe aí? Enfim, vou deixar aberto para vocês duas, Rebeca, Dani, querem trazer mais alguma informação, palavras finais?
Então, igual eu falei, né, a gente está tentando melhorar cada dia mais, né, e o que a gente receber de sugestão, né, é sempre bem-vinda, né. Afinal de contas, a maternidade, ela é para servir as mulheres, né. Então, as mulheres que fazem aquele local, né, então, quando elas expressam o desejo delas, né, fica muito mais fácil a gente entender para onde a gente tem que ir, quais as mudanças a gente tem que fazer, né. Então, eu acho que isso é importante, né, ouvir as mulheres e que elas usem esse meio de comunicação que a gente tem, né, seja lá pelo Instagram do hospital, né, ou pelo Instagram do próprio Promag, né, para a gente conseguir saber o que vocês querem, né, para que a gente faça de mudanças, né. E aí, só acrescentando um outro serviço que está para começar, que é o ambulatório de pré-natal, realizado por enfermeira obstetra, né. Então, a gente teve uns entraves aí por contas burocráticas, né, mas desde 2020, se eu não me engano, se eu não estou enganada com as datas, a ANS, ela divulgou, né, que entrou para o rol de procedimentos dos planos de saúde a consulta de pré-natal, 6 consultas de pré-natal por enfermeira obstetra e 2 consultas de pós-parto, né. E aí a instituição, ela está se organizando para que essas consultas sejam realizadas ali dentro da instituição. Então, a gente deve começar aí em maio esse atendimento, o que vai aproximar ainda mais, né, as mulheres, né, então isso vai facilitar ainda mais para que a gente consiga outras mudanças e melhores mudanças aí futuramente, num futuro bem próximo, eu espero. Que maravilha, que notícia maravilhosa, né? Nossa, muito bom. Só coisa boa surgindo ultimamente. Nós ficamos radiantes, né, Dani, com todas essas informações, porque isso agrega muito para o nosso trabalho. E a gente percebeu, eu percebi, eu acho que a Dani também, durante a live, que tem muito recurso para as mulheres buscarem informação. Né? Por exemplo, no meu tempo, quando eu tive meu filho, eu não tinha nada do que as gestantes têm hoje. Então, assim, buscar, e muitas vezes a gente vê no trabalho que a gente faz de pré-natal, que muitas vezes o que as mulheres precisam é desse acolhimento, é dessas informações, porque são muitas dúvidas, são muitos medos, muitos questionamentos. Então, quando elas vão se apoderando dessas informações, elas vão se sentindo seguras. Então, essa live assim, foi importantíssima nesse sentido, de trazer mais informações. Isso aí. Então, acho que podemos, né, encerrar agradecendo a vocês duas mais uma vez pela presença, né? Para nós é muito importante ter essa aproximação com a maternidade, porque, né, por nós passam muitas gestantes e muitas gestantes. Eu, por exemplo, atendo online, então gestantes de outras cidades, mas também atendo as de Viçosa, né? A Kátia também. Então, assim, às vezes elas têm dúvidas, elas querem saber, né? E a gente é muito importante para nós ter essa proximidade para poder saber assim, quem indicar, olha, procura fulano, procura a página do Promag, né? Manda uma mensagem e tudo mais. Orientá-las em relação a onde que elas podem buscar informação. A gente precisa aproximar mais, né, do contexto, né, da maternidade, para que a gente, até para nós como profissionais, nos sentirmos mais seguros para poder oferecer essa segurança para as nossas pacientes. Foi uma live excelente, como a gente já imaginava que seria, né? Não pôde ser na semana passada, mas aconteceu hoje, de uma forma assim muito rica e muito tranquila, muito prazerosa. Nós sentimos muito à vontade para conversar sobre todos os assuntos e eu acredito que vocês também. Estamos à disposição para mais lives, rodas de conversa, para a gente estar cada vez mais próximos da maternidade e de vocês como as responsáveis hoje. Muito obrigada, Daniela, e muito obrigada, Rebeca. Agradeço o convite realizado. Para mim também foi maravilhoso poder participar com vocês, né? Para a gente conseguir alcançar mais mulheres, né? Para essa assistência ficar ainda cada vez melhor, né? Então agradeço a oportunidade, né? De estar presente e falar um pouquinho desse nosso trabalho e de tantas novidades que a gente está aí alcançando e construindo, né? Para Viçosa.
Queria agradecer também o convite da Kátia e da Dani. Eu já tive o prazer de fazer um curso com vocês, então, assim, eu sei que o trabalho de vocês é importante também. E queria agradecer a todo mundo que participou também da live, né, que está prestigiando o nosso trabalho. Deixar um beijo aqui grande, enorme, para todas as restantes que ainda forem passar com a gente lá na maternidade. A gente está de portas abertas para poder receber todas vocês. E espero que seja uma experiência maravilhosa. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Boa noite. Beijão e até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.